Pode sentar, filho. Eu queria pedir ao pessoal do louvor, essa canção que está sendo solada aqui pelo tecladista, queria que cantasse um pedacinho dela. Eu vou ler Gênesis 22. Eu aprendi há algum tempo, irmãos, que existe algo na igreja sobrenatural, o mover do Espírito Santo. Ele acontece na igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. Enquanto o louvor estava transcorrendo aqui, a adoração, então a gente foi percebendo assim que há algo nesse processo que não podia parar. Amém? Cante um pedacinho dessa canção. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Yeshua, se você souber cantar também. Yeshua, Deixa o Espírito Santo passear aqui essa noite. Deixa o Espírito Santo tocar em você essa noite. Senhor, move, Senhor. Aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Cante bem alto, filho. Move, passeia, alcança, Senhor, as dimensões, alcança, Senhor, os espaços, alcança, Senhor, os corações. Move, Senhor, move. Igreja agora, vamos dizer esse nome: Yeshua, 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 aleluia. Gênesis capítulo 22. Yeshua, um nome escolhido não por acaso, mas um nome que carrega poder, autoridade, um nome que carrega a própria essência da criação. Gostaria de um dia ter a oportunidade de mostrar para vocês o que está por detrás de cada letra do nome do Cristo.
Yeshua HaMashiach, o ungido Salvador. É sobre esse ungido Salvador que eu gostaria de falar agora com vocês. Eu gostaria de falar sobre esse ungido Salvador que nos permite certas situações, que nos permite viver certas circunstâncias que às vezes nos contrariam, que às vezes nos incomodam. Mas o nome de Yeshua, ele fala de reinado, ele fala de trono. O nome de Yeshua fala de destra do Pai, fala de soberania. E quando nós nos colocamos aqui como cristãos, nós nos colocamos sob o nome de Yeshua HaMashiach, sob a autoridade do trono dele. Mas às vezes nós perdemos a percepção disso, perdemos a noção disso, e às vezes queremos discutir a autoridade dele, às vezes queremos discutir a soberania dele, às vezes queremos discutir as decisões dele. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Gênesis 22. Olha, na minha versão diz assim: depois destas coisas, depois destas coisas. Vou repetir: depois destas coisas. Na realidade eu vou pregar só sobre essa parte. Pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Amém? Depois destas coisas. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tempo e de ações. Quando a Bíblia diz, e a minha versão favorece essa explicação, depois dessas coisas, o Senhor está falando de um tempo que passou, mas o Senhor também está falando de acontecimentos vivenciados pelo teu servo Abraão até esse tempo, até esse momento. De quanto tempo nós estamos falando? Depois dessas coisas fala do quê? Depois dessas coisas fala de 52 anos de serviços a Deus. Abraão é chamado pelo Senhor aos 75 anos de idade. 25 anos depois do seu chamado, nasce o filho da promessa. Amém? Quando esse filho da promessa, segundo Flávio Joséfo, historiador hebreu, está com 27 anos de idade, o Senhor pediu a vida dele como oferta. Então nós estamos falando de 25 anos até a promessa chegar, mais 27 anos para esse tempo aqui do versículo 1. Nós estamos falando de 52 anos. Mas do que exatamente estamos falando? Estamos falando de um servo que foi fiel durante 52 anos. Ele serviu ao Senhor fielmente por 52 anos. Isso porque nós não podemos pontuar os acontecimentos de sua vida até os 75, porque não temos tal informação, mas possivelmente fora uma pessoa muito especial.
Mas vamos considerar apenas o tempo do seu chamado e o tempo da prova. Vamos considerar do seu chamado até o capítulo 22 de Gênesis. Vamos considerar apenas 52 anos de serviço e entregue ao Senhor com fidelidade. O servo que entregou sua vida por 52 anos. O que aconteceu nesses 52 anos? Todo tipo de situação adversa. Ele tem que atravessar o deserto e é fiel a Deus atravessando o deserto. Ele tem que abandonar sua casa, sua parentela e perder toda a segurança familiar, e ele abre mão de tudo por fé. O que acontece nesses 52 anos? Ele se decepciona com o seu sobrinho, que não se sente capaz de conviver pacificamente com o tio por causa dos negócios. O sobrinho escolhe a melhor parte da região para viver, para que os seus negócios pudessem prosperar. Ele fica com a pior parte e mantém-se fiel. Nós estamos falando de um homem que vive uma situação de fome e escassez por algum tempo na terra onde o Senhor o levou. Houve fome, necessidade, escassez, e ele então vai para o Egito. No Egito o Senhor manda ele voltar. Ele é repreendido e o Senhor manda ele voltar, e ele fielmente volta. O que aconteceu nesses 52 anos são coisas extraordinárias. Ele enfrenta guerras, batalhas, ele intercede por povos, ele intercede por Sodoma e Gomorra, ele clama, ele tem uma vida de devoção a Deus, ele é provado na sua alma, ele é provado na sua mente, ele é provado na sua fé, mas ele todo o tempo mantém-se íntegro, fiel. Nesses 52 anos ele viveu toda a sorte de situações adversas, e depois dos 52 anos Deus me diz que colocou Abraão à prova. Como depois de 52 anos sendo fiel, Deus ainda tem uma prova? Ainda há algo para Deus investigar no coração de alguém que há 52 anos foi fiel? É o que eu acabei de ler. Depois de 52 anos de fidelidade, Deus ainda tem uma prova para fazer, um teste. Agora eu quero que você entenda que esse texto não está falando de Abraão, está falando de nós. E depois de tantos anos servindo a Deus, ele ainda tem mais uma prova. Ele ainda coloca mais uma situação adversa. Depois de tantas evidências que eu dei a ele, de amor e paixão e de fidelidade, ele ainda tem uma prova. Deus está falando com você, filho. Depois de tanto tempo de fidelidade, ainda há algo a ser provado em você. Mas sabe o que me chama a atenção aqui de uma maneira muito forte? A Bíblia diz: pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Deus o chamou para a prova e ele disse, eis-me aqui. Eu não sei o que dizer de Abraão. Eu não sei o que dizer mais de Abraão, porque ele foi capaz de dizer, eis-me aqui, quando o Senhor o colocou à prova da travessia do deserto. Ele foi capaz de dizer, eis-me aqui, para o bem, e foi capaz de dizer, eis-me aqui, no momento da adversidade. Ele sempre tinha a palavra certa para todo momento. A pergunta que eu faço nesse ponto das Escrituras para você é: você tem dado a Deus qual resposta agora?
durante a prova. Porque quando Deus nos chama para a bênção, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Filho, tenho um chamado para ti. Eis-me aqui, Senhor. Filho, tenho um ministério grandioso para ti. Eis-me aqui, Senhor. Filho, farei grandes coisas na tua vida. Eis-me aqui, Senhor. Mas qual é a resposta que damos a Deus quando Ele diz: filho, eu tenho uma prova pesada para ti? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Qual é a resposta que você tem? Abraão tem a resposta certa. Na realidade, Abraão tem sempre a palavra certa. Quando ele está subindo para a prova, ele é questionado pelo seu filho. A palavra de Deus diz que, ao subirem o monte, ele e Isaque, que segundo Flávio Joséfo tem 27 anos de idade, pergunta ao pai: onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, é uma pergunta inquietante, porque Abraão é o único da história que está sabendo que há uma prova difícil. Entregar o seu bem maior, entregar o seu presente maior, entregar o que ele tinha de mais precioso, matar aquilo que para ele deveria viver. Ele é o único que sabe o que vai acontecer no final dessa jornada. Ele é o único que está caminhando ciente que há uma prova pesada pela frente. E as perguntas feitas pelo filho são inquietantes. E aí eu quero te dizer uma coisa, filho. Abraão tem a resposta certa para o filho. Ele diz: meu filho, o Senhor proverá para si o sacrifício. A palavra hebraica para proverá é presenteará. O Senhor dará o presente. O Senhor estará dando aquilo que deve ser dado a ele. Ele tem a resposta certa para os questionamentos errados, para os questionamentos que tiram a gente do prumo. Agora a pergunta vai para você. Agora, na hora da prova, certamente pessoas que caminham ao seu lado estão fazendo as mesmas perguntas que Isaque fez a Abraão. Eles estão questionando onde é que está o teu Deus. Eles estão questionando onde é que está a resposta. Eles estão dizendo: cadê o teu Deus? Cadê a resposta? Cadê a providência? Onde está a saída? Abraão tem a resposta. E você tem dado qual resposta? Muitos crentes hoje estão dando a resposta de: eu estou um pouco inseguro, não sei exatamente o que Deus quer. Eu estou na realidade com muito medo também. Muitos crentes estão inseguros, não têm firmeza. Mas Abraão tem a resposta certa. Ele diz: Deus há de providenciar. E eu quero dizer para você: o teu Deus que te manda para um caminho de prova, depois de tanto tempo sendo fiel a Deus, manda você para o caminho da prova, é o Deus provedor. Ele jamais fará você caminhar o caminho da prova sem uma providência para você. Ele jamais fará um servo sair de sua casa pronto para a entrega de um sacrifício, mostrando-se fiel sem uma providência. E o texto das Escrituras diz que aquele monte ficou chamado, e até hoje é conhecido como Monte Deus Proverá. E aí eu quero dizer para você: sempre que você caminhar subindo o caminho do monte do sacrifício, da obediência,
Deus proverá. Sempre, sempre que você disser: eis-me aqui, Senhor, ainda que seja difícil, ainda que seja duro, ainda que seja difícil doar o que eu tenho, o Deus proverá, estará lá. Sempre no caminho, na trajetória da obediência, você vai encontrar o Deus proverá. Verso 2: acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece em holocausto. Versículo 3: levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus indicou. Olha para mim. Prova tem detalhes que Deus espera que sejam cumpridos. Não sei se você observou, mas o Senhor não deu uma prova dizendo: vou te provar, mas Ele disse como. E Ele deu detalhes da prova: assim, assim e assim você deve proceder. Dessa e dessa e dessa maneira você deve proceder. A prova tem características. O Deus que prova, Ele dá o endereço. O Deus que prova, Ele dá os detalhes. O Deus que prova, Ele desenha as características. E o que me chama a atenção em Abraão é que, acordando bem cedo, ele segue toda a orientação para o sacrifício, conforme disse o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus que está aqui agora é o Deus desse texto, está aqui agora, está aí ao teu lado, Ele está nesse ambiente, e Ele está falando com pessoas aqui essa noite sobre: obedeça o que eu te pedi. Porque o sacrifício só terá valor se for exatamente o que eu te pedi, da maneira como eu te pedi, no lugar que eu te pedi. Às vezes Deus pede para você matar o que ama e dá um endereço novo para você viver o sacrifício. Ele não poderia viver o sacrifício ali? Não. Deus tem um endereço para você viver o sacrifício. E Deus está dizendo para você essa noite, em nome de Jesus, Ele espera que você entenda e obedeça os detalhes do sacrifício. Ele não quer outra coisa senão aquilo que Ele pediu e você sabe que pediu. E Ele não quer de outra maneira senão da maneira como Ele determinou. O Senhor que pede dá detalhes. Acordando bem cedo, Abraão segue os detalhes. Irmãos, eu acho isso lindo demais. Por isso eu pedi ao pastor: pastor, deixa eu falar agora, porque o Espírito que está agindo aqui agora, ele está já confirmando tudo que eu vou falar. A irmã estava ministrando louvor aqui e ela começou a quase pregar o que eu vou pregar. O teu Deus está falando de que ainda espera uma prova, sim. E a tua fidelidade, sim. E mesmo depois de tantos anos ainda haverá uma prova. E essa prova tem detalhes, essa prova tem valor, essa prova tem endereço. Siga os detalhes, pague o valor exato e vá até o endereço certo. E aí é uma coisa muito interessante, porque se você não seguir o endereço, a providência não estará lá. Entende isso? Entende isso, irmã? Entende isso, irmão? Se você não seguir o endereço, a providência não está lá. Nós sabemos qual é o fim dessa história. Nós sabemos que enquanto Abraão subia de um lado, a providência subia do outro. Porque o cordeiro ficou preso do outro lado.
Então Deus, enquanto o servo sobe em obediência, a providência sobe também em obediência. Você entende isso? Mas se você está no endereço errado, você não vai encontrar a providência. Então siga sem medo, siga sem temor, porque é exatamente naquele endereço que parece ser doído e difícil que está o Cordeiro de Deus te esperando lá. Exatamente lá, naquele lugar. Está com a Bíblia aí? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe. Você sabe qual que é o pior? Às vezes é porque a prova, às vezes, não é o pior, é o tempo que ela dura. O tempo que ela dura, às vezes, que é difícil. Veja, ao terceiro dia, ele sabe que vai matar o filho. E dias vão passando e ele sabe que vai matar o filho. A dor só vai aumentando. Você está entendendo? E o pior não é tanto, o sacrifício é terrível, mas o pior é ter que aguentar a dor do tempo passar. Olha para mim, suporte o tempo, suporte em fé. A Bíblia diz que passado 3 dias, eu fico imaginando o coração de um pai, 3 dias sabendo que vai matar o filho. A mente dele, 3 dias pensando sobre como vai fazer isso. Ele vai usar um cutelo, uma espécie de machadinha, ele vai picar o filho. Imagine isso na cabeça de um pai, que loucura está passando. O que está passando na mente desse homem? Ao longe ele vê o lugar e o Espírito confirma para ele: ali, chegou a hora. Verso 5. Então ele disse aos seus servos: fiquem aqui, eu vou até ali. Olha para mim. Ele disse para os seus servos: daqui em diante é comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não tente dividir a prova com alguém, é tua. Não tente partilhar o teste, é você que está sendo testado. Não adianta você compartilhar o teste, não dá. Entende isso, irmão? Não dá. Às vezes você quer chamar alguém para partilhar, mas não vai dar. Você vai dizer para alguém o quanto está sofrendo, mas ele não vai entender, porque o sacrifício é seu, a prova é com você, é você que está sendo testado, é você que está sendo provado. Então, fiquem aqui, disse Abraão, e eu vou ali. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Nós estamos falando de Jesus, irmãos. O pai caminha ao lado do filho que carrega o madeiro. O pai sabe que vai sacrificar o filho e vai chorar a dor da morte do filho. Você tem subido o monte do sacrifício como Deus te ordenou? Ou você está querendo aliviar a barra? Você está querendo diminuir a prova? A coisa mais difícil para Abraão é subir ao lado do filho. O velho homem perdendo o sonho e o jovem filho caminhando para a morte. Mas Abraão não alivia a carga. Ele dá a carga para o filho. Vamos lá, filho. Somos nós. Vamos juntos nessa. Fique de pé, querido.
Pessoal do louvor, por favor. Versículo de número 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado e Abraão edificou um altar. Olha para mim. No lugar do sacrifício, Abraão fez um altar. Altar é sinônimo de lugar de adoração. No lugar do sacrifício haverá adoração. Eu quero que você entenda que o seu sacrifício é adoração. O que você está fazendo por amor é adoração. Está doendo, está pesado, está difícil, e isso é adoração, é sacrifício vivo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Eu subo à presença do Altíssimo, sabendo o quanto dói, mas subo com consciência em adoração. Vou preparar para Ele um altar no alto desse monte de sacrifício. Eu vou edificar um altar. Diz a palavra do Senhor então no verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu o anjo bradou e disse: Abraão, Abraão. Olha para mim, irmão. Quando você obedece à ordem da prova, o céu responde. Você está entendendo o que nós acabamos de ler? Quando você obedece à ordem de dar e fazer a prova e de passar pela prova, o céu fala. O anjo de Deus fala. O céu se abre para dizer o teu nome, te chamar e te convocar. Abraão, Abraão, agora sei que tu me amas, Abraão. O céu se abre quando a obediência nos acompanha. 52 anos depois, Deus ainda tem uma prova. Abraão obedece, e ao obedecer, o céu fala. Então deixa eu dizer uma palavra profética para você. Todos que estão aqui, em que essa palavra faz sentido para eles. Se faz sentido para você o que eu acabei de dizer, obedeça à ordem de Deus e você ouvirá o céu falar com você. E a Bíblia diz, então ele disse: não estendas as mãos. Verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu o cordeiro. Verso 14, e pôs Abraão o nome naquele lugar de Deus proverá. Verso 15, então do céu bradou a segunda vez. Aleluia. Aleluia. O céu fala a primeira vez para deter o homem determinado a dar. E ele fala a segunda vez agora para derramar bênção. O céu fala e ele vai continuar falando àquele que obedece. O céu vai continuar respondendo você sempre, sempre, sempre. O céu vai sempre falar com você depois da obediência. Você está entendendo isso? E aí então o céu fala de novo e o anjo fala com ele e diz: por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto não me negaste o teu filho, eu te abençoarei. Agora o céu fala para trazer bênção. Mas você sabe o que eu gosto nesse verso? Verso 19 diz que Abraão, depois da prova, voltou para Berseba. E diz a palavra de Deus em uma versão: e viveu lá. Depois desse momento, Abraão não passou mais nenhuma prova. E como diz o texto, ele viveu. Porque ele, depois da prova, teve filhos, um novo casamento, viu o nascimento e viu o casamento do seu filho, e viu o nascimento dos seus netos. Ele viveu ainda mais 48 anos sem nenhuma luta. Depois da obediência, o céu fala para te dar vida.
E se sabe que nós acabamos de ler aqui a história de Isaac, a sua história e a história de Jesus Cristo. Ele subiu aquele mesmo monte levando o madeiro, morreu na cruz para que o céu falasse com você. E o céu está falando com você hoje, porque alguém deu o sacrifício certo. Agora o céu está falando com você. Olha para mim. Qual é a resposta que você vai dar a Deus agora na prova que você está passando? Leve tua mão ao teu coração se você entende que deve fazer isso. Se fizer sentido para você o que eu disse, então você vai poder dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer? Abraão disse à prova: eis-me aqui. Com a mão no teu coração, então você pode dizer: Senhor, me fortaleça para essa prova. Eu me sinto fraco para ela, mas o Senhor é comigo. Com a mão no teu coração, então agora diga também: Senhor, coloque a palavra certa na minha boca, para que aquilo que eu ouvi no caminho para o sacrifício, eu tenha as respostas agradáveis ao Senhor. Agora também diga ao Senhor: Deus, que eu não erre o endereço. Senhor, que eu chegue ao propósito. Senhor, que eu ouça o céu. Senhor, que eu desça do monte para viver. Em nome de Jesus.